Fala galera do canal de Som do Rock and Roll, eu sou o Carlos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu trago, depois de um bom tempo já sem fazer vídeos nesse sentido, né? Um vídeo de lista de curiosidades, enfim, de coisas, de temas que eu levanto aqui meio que aleatoriamente e que eu gostaria de estar trazendo para vocês algumas abordagens interessantes aí a respeito da música. Então hoje eu separei para vocês 10 casos em que uma participação especial em uma determinada música, em um determinado disco, fez toda a diferença e fez com que essas músicas se tornassem ainda maiores, mais gigantescas, mais importantes do que já eram, porque algumas pessoas brindaram aí essas bandas, esses artistas, com os seus dons, com os seus talentos, com a sua participação. Algumas delas se tornaram extremamente clássicas aqui, então estarei mostrando para vocês 10 casos em que isso aconteceu. Vou deixar como critério o seguinte: não colocar aqui álbuns como, por exemplo, o Patient Number 9 do Ozzy Osbourne. É um álbum, um tipo de álbum que é extremamente colaborativo. Então ele tem uma banda fixa, mas todas as faixas basicamente trazem um convidado especial. Então esse tipo de disco não, porque ele já é um disco voltado para esse tipo de trabalho, né, de ter convidados especiais em determinadas faixas. Então não estarei considerando esse tipo de trabalho, vou estar considerando álbuns de estúdio normal. E sem álbuns ao vivo também, depois eu posso trazer aí uma outra lista trazendo algumas participações icônicas de artistas aí em álbuns ao vivo de uma determinada banda. Por que eu pensei nisso, né? A banda de rock normalmente, né, do rock, do metal, são um grupo de pessoas fechado ali, né? Você tem normalmente um guitarrista ou dois, um baixista, baterista, vocalista, às vezes um tecladista. Então é um grupo ali fechado que se reúne para gravar essas músicas. Às vezes tem alguns músicos de apoio que ajudam na banda, né, como um quinto elemento, como era lá o Billy Preston nos Beatles, também contribui para os Rolling Stones, né, enfim. E por vezes contrata de repente um determinado músico de estúdio para gravar um instrumento de repente de sopro, que não é muito comum na música, mas em algumas ocasiões eles chamam outros artistas que têm uma carreira musical interessante para brindar aí com seu talento em uma determinada faixa. Então vou estar passando essa lista para vocês, colocando aí algumas imagens que eu editei aí na tela, né, de vez em quando. E só peço desculpas porque não dá para colocar trechos de músicas, assim como eu fazia antes, né? Isso dá muito problema aqui com o YouTube, torna o vídeo muito mais interessante, mas infelizmente não dá para fazer isso. Colocar trecho de música aqui corre o risco aí do vídeo cair, enfim, do canal tomar algum tipo de strike. Então eu vou fazer o seguinte: criar uma playlist no Spotify com as 10 canções aqui que eu vou indicar e deixar aí na descrição do vídeo para quem quiser ouvir e conferir como que soaram essas participações aí nessas músicas, tá? Então, para começar, todos eles aqui eu tenho a mídia física para mostrar, a exceção de um. Então eu quero começar com essa, né? E é uma participação bastante inusitada, embora sejam dois grandes guitarristas e dois grandes amigos também. O estilo de música que eles fazem é muito diferente, né? Uma banda para outra é muito contrastante, né? Então eu estou falando aqui, por exemplo, da participação do guitarrista Brian May, do Queen, no álbum Headless Cross do Black Sabbath, mais precisamente na música When Death Calls, que é uma música excepcional, gosto muito dessa música, uma das minhas favoritas do Headless Cross, né, do Black Sabbath. E o Brian May aparece ali convidado pelo seu grande amigo Tony Iommi a fazer uma participação nessa música, e ele toca o solo de guitarra na música When Death Calls do álbum Headless Cross. Então nós temos aí meio que um crossover entre o Black Sabbath, né, um clima mais obscuro, tenso e tal, e o Queen, que é uma coisa mais descontraída, uma coisa mais alegre, mais de boas energias, né? Então acabou juntando esses dois elementos e ficou muito legal. O solo ele é bastante curto, não é nada assim espetacular, mas é um solo muito bem feito, muito bem trabalhado, encaixou muito bem com a música e é uma passagem interessante aí na história das duas bandas, né? O dia que o guitarrista do Queen colaborou aí com o Black Sabbath. Em relação a esse álbum, tem um problema: além de não ter ele em mídia física, ele também não está presente no Spotify, então é o único que vai ficar de fora da minha playlist aí, tá? Mais alguns exemplos aqui. Quando se acabei de citar o Queen, o Brian May fazendo participação em outra banda, e tem uma participação mais do que especial em uma música, em um disco do Queen, que inclusive é um disco fraquíssimo, não tenho ele aqui, que é o Hot Space, né? Mas eu trouxe aqui a coletânea Greatest Hits 2, porque contém essa faixa também que eu vou mencionar aqui, né? E é um disco realmente muito fraco, muito criticado. A maioria das pessoas concorda que é o pior disco do Queen, e tem mais dentro desse pior disco do Queen, que realmente é um disco fraquíssimo, realmente muito sem graça,
tem uma das principais canções da banda, uma canção icônica e que conta nada mais nada menos do que a participação do David Bowie, né, do grande vocalista, do grande ícone da música aí, o David Bowie, dividindo os vocais com o Freddie Mercury na faixa Under Pressure, que aqui no caso no meu CD ela é a faixa de número 2. Então em Under Pressure, lá no Hot Space, ela tá no Hot Space, um álbum de estúdio ali da metade dos anos 80, e acaba sendo uma música que salvou o Hot Space, né? Conheço, já vi relatos de muita gente que comprou esse disco por conta dessa música. Inclusive no show em tributo ao Freddie Mercury, quando ele morreu, o David Bowie tocou com a banda, com o Queen, com a Annie Lennox, que acho que é do Eurythmics, lá, alguma coisa assim, e fizeram esse dueto em homenagem aí ao Freddie Mercury cantando essa música. É um trabalho excepcional, são dois dos melhores cantores, duas das melhores vozes de todos os tempos, e aí você coloca os dois juntos, uma música com uma construção muito interessante, né, com aquela linha de baixo que introduz a música, depois enfim todo o desenvolvimento do instrumental e a interação entre os dois, que estão extremamente ali ligados e harmonizados um com o outro. Um grande trabalho aí do David Bowie colaborando com o Queen. Então não é para qualquer um, né? O Queen a essa altura, na década de 80, já mais de 20 anos de estrada do David Bowie, que já era um ícone aí da música, e ainda assim ele participou lá gentilmente aqui desse disco e que gerou uma grande música, né, do disco Hot Space, e que está nas coletâneas do Queen, como essa daqui, Greatest Hits 2. Então David Bowie participando com o Queen. E aí algumas participações especiais em discos dos Rolling Stones. Eu trouxe duas aqui a princípio para mostrar para vocês, depois vão ter outras ali no final. A primeira delas em 1967, com o disco Their Satanic Majesty's Request, que é o disco psicodélico dos Rolling Stones, lançado lá em 67. Um disco que, apesar de eu gostar muito, achar muito subestimado, ele passa muito desapercebido. Pouca coisa aqui foi tocada ao vivo pela banda, embora 2000 Man tenha ganhado o cover do Kiss, 2000 Light Years From Home foi tocada bastante na turnê do Steel Wheels, She's a Rainbow é a principal música daqui, e é justamente She's a Rainbow, que é uma das músicas, das composições mais belas dos Rolling Stones, em termos de arranjos, em termos de qualidade assim, de sons, né? A diversidade de instrumentos que eles colocaram ali para criar essa música She's a Rainbow, né? Muitos teclados, muitos instrumentos harpa, instrumentos de cordas ali, enfim, até mesmo instrumentos exóticos sendo tocados ali pelo Brian Jones, grande multi-instrumentista. Mas tem uma participação muito importante aqui, e que nesse caso é uma participação de alguém que ainda viria a ser famoso, né? O John Paul Jones, né, baixista e tecladista do Led Zeppelin, que começou com a banda aí a partir de 69, o álbum de estreia do Led Zeppelin. Aqui 2 anos antes, em 67, era um músico de estúdio muito famoso, muito requisitado, e um dos trabalhos que ele fez foi aqui com os Rolling Stones, esse álbum, fazendo o arranjo de cordas para a música She's a Rainbow com muita criatividade. Dizem que talvez ele tenha participado em alguma outra faixa aqui, mas ele está creditado oficialmente em She's a Rainbow, fazendo um belíssimo arranjo de cordas aí, que dá toda a característica, toda a criatividade dessa canção. Então John Paul Jones do Led Zeppelin, antes mesmo de se tornar um membro do Led Zeppelin, participando de um disco dos Rolling Stones. Outro caso também aqui já de um músico extremamente consagrado e que novamente, a exemplo daquele do David Bowie que eu mostrei participando do disco do Queen, é um nome gigantesco que participa de um disco de uma banda gigantesca e que é um disco mais fraco dessa banda. Eu estou falando dos Rolling Stones, do Dirty Work, álbum de 1986, período conturbado dos Rolling Stones, mal se falavam, estavam gravando ainda em estúdio, mas nem show ao vivo tinha. E o grande Jimmy Page do Led Zeppelin, né, só que agora já com uma carreira bem consolidada, né, a banda já tinha inclusive acabado, gravado todos os seus clássicos, e o Jimmy Page chegou aqui e gravou a música faixa número 1, que para mim é a melhor do disco, uma faixa muito boa mesmo. Esse disco, Dirty Work, ele realmente é um dos mais fracos dos Rolling Stones, mas eu gosto, não acho ele ruim, ao contrário lá do Hot Space do Queen. E o Jimmy Page participou na faixa número 1 aqui, One Hit to the Body, fazendo o solo da música, né? Embora no clipe oficial apareça lá o Keith Richards no clipe, na música, fazendo o solo, quem fez o solo da música verdadeiramente foi o Jimmy Page. Um solo curto, mas muito direto, muito interessante, muito legal mesmo aqui. Uma bela participação do Jimmy Page nessa música, que é uma música muito boa, embora em um álbum mais fraco dos Rolling Stones, aí, o Dirty Work. Então, mais uma vez, a relação Rolling Stones Led Zeppelin vai se repetir, só que o contrário. Vou mostrar lá no final para vocês depois. Um outro exemplo de participação aqui muito interessante é a do Sting, né, o vocalista e baixista do The Police, né,
nome gigantesco aí na história da música, e que fez os backing vocals aqui na faixa de número 2, né? Infelizmente não dá para ler aqui por conta da claridade, mas a faixa número 2 no álbum Brothers in Arms, álbum clássico do Dire Straits de 1985, só tem música aqui digna de coletânea, né? Greatest Hits, e na música Money for Nothing, ela conta acreditado oficialmente aqui, se você pegar o encarte do CD ou do LP aí você vai ver que está acreditado, o Sting participando nessa música, fazendo os backing vocals, inclusive ele fez os backing vocals também na performance dessa música lá naquele festival Live Aid, né? Se eu não me engano é em 85 mesmo que acontece esse festival, alguma coisa assim ali na década de 80. Então o Sting, além de gravar no álbum, também participou com a banda já ao vivo, fazendo backing vocals para essa canção, que é muito interessante, né? Ele tem uma voz muito melodiosa, né? Tem um trecho aqui que fica I Woman MTV e é muito característico, né? Claramente ali você ouve uma palavra e se você conhece The Police, você já sabe que se trata do Sting. E apesar de se tratar simplesmente de backing vocals, talvez às vezes as pessoas tendem a não valorizar isso, mas fez uma boa diferença aqui na música, deu um charme especial ainda maior essa grande canção aí do Dire Straits, Money for Nothing. Então temos a participação aqui do Sting do The Police numa música do Dire Straits. E aí 2 casos inversos daquilo que eu contei para vocês aqui da relação Rolling Stones e Led Zeppelin. A gente viu integrantes do Led Zeppelin que participaram em discos dos Rolling Stones. E agora a gente vai ver um integrante dos Rolling Stones, que é o Ian Stewart, o tecladista, pianista da banda, e que foi road, produtor também, muito importante, um cara muito querido pela banda, e que era considerado o 6º Stone. Inclusive, no começo da banda ele era um membro oficial, e aí acabou que o empresário da banda, enfim, algumas pessoas do staff ali, disseram que 6 pessoas era muito para uma banda de rock, né? O sexteto estava mais para uma coisa de jazz. O Ian Stewart também não tinha uma aparência muito boa, né? Não que os outros Rolling Stones fossem bonitos para mim, também são todos caras esquisitos, mas realmente o Ian Stewart, ele tinha, digamos assim, uma estética bem peculiar. E ele acabou ficando de fora da parte oficial, das fotos, dos discos, etc. Mas sempre foi um cara muito querido pela banda, que sempre foi escutado e participou de todos os álbuns aí dos Stones, fazendo participações, tocando teclado, produzindo, dando opinião. E esse cara, o Ian Stewart, também conhecido como Stu, participou em duas músicas dos Led Zeppelin. A primeira delas foi em 1971, no álbum número 4, né, o Led Zeppelin 4, o álbum sem título, no qual ele participa na faixa número 2, a faixa Rock and Roll. Né? Você já reparou aí, se você já escutou Rock and Roll, você vê que a música começa com solo de bateria, depois fica um rock bem pesado, mesmo o vocal do Robert Plant, e depois do solo, na segunda metade da música, entra um piano, né? Bem no estilo boogie-woogie, mesmo rockabilly, assim, sabe? Bem, com os acordes bem marcados, e esse piano, quem está tocando é o Ian Stewart, o tecladista, o membro dos Rolling Stones. Então ele fez a sua primeira participação, ele que era um cara muito ligado ao Led Zeppelin também, muito amigo dos caras, a gente vai ver isso mais pra frente de novo, né? E essa foi a primeira vez que ele participou aí, oficialmente, de uma música, de um álbum do Led Zeppelin, Rock and Roll do Led Zeppelin 4, participação do Ian Stewart dos Rolling Stones no piano. E da mesma forma, no mesmo instrumento, né, ele voltou a participar com a banda aqui, né, no Physical Graffiti de 1975, um descasso maravilhoso do Led Zeppelin, né? E tem uma música no lado, acho que é no lado 3, né, no disco 2, com certeza no disco 2, no qual a música se chama Boogie with Stu. Ou seja, uma música que, além de contar com a participação dele, leva o nome dele, né? Leva o apelido dele, Stu, né? Boogie with Stu seria ali fazendo boogie, né? Fazendo música com o Ian Stewart. E ele participa na gravação dessa música, que é basicamente um tributo à amizade dele, à participação dele. Ele que estava lá pelo estúdio na gravação do Physical Graffiti, e chamaram ele para fazer meio que uma brincadeira ali, e acabaram gravando Boogie with Stu, onde novamente Ian Stewart, o tecladista, pianista dos Rolling Stones, aparece em mais uma faixa nos discos do Led Zeppelin aí, 1975, Physical Graffiti, conta em Boogie with Stu com a sua participação. Então mais um exemplo aí de um cara de uma banda gigante, né, e que foi participar em outro disco também de uma banda gigante. Aqui nós temos também agora 2 casos envolvendo o Pink Floyd, né. O primeiro que eu vou apresentar para vocês aqui é o Wish You Were Here, de 1975. É um álbum bem progressivo, faixas longas e tal, né? Tem poucas faixas, só tem 5 músicas. E a música de número 3 chama Have a Cigar, uma música excelente do Pink Floyd aí, no qual um outro vocalista, um outro cantor que não Roger Waters ou David Gilmour que canta,
né? Isso é raríssimo de acontecer no Pink Floyd, se eu não me engano, é uma das 2 vezes que isso veio acontecer com a banda. E é um cara chamado, um artista de folk rock inglês, né? Um cantor de folk rock, uma pegada meio country e tudo, que foi convidado aí pelo Roger Waters, se eu não me engano. Não lembro se foi pelo Waters ou pelo Gilmour, se eu não me engano foi pelo Waters, e isso até gerou ali um certo probleminha nas gravações, mas no final das contas a banda aceitou ter um vocalista de fora, e o Roy Harper gravou aqui a música Have a Cigar presente no Wish You Were Here, ou seja, simplesmente o cara colocou o seu nome num clássico aí na história da música e fez um baita de um trabalho vocal nessa música aqui. É muito bom, muito interessante, acho que acertaram aí em cheio. Acho que até daria um ponto, David Gilmour daria conta de cantar essa música, ou até mesmo Roger Waters, mas eu acho que o convidado ficou bem legal também aí, né? Então ele está acreditado aqui no Wish You Were Here como vocalista, como cantor na faixa número 3. Roy Harper, artista aí de folk rock britânico, no Wish You Were Here do Pink Floyd de 75. Também falando sobre o Pink Floyd, agora eu vou trazer 2 exemplos femininos aqui, né, que participaram em bandas clássicas. O Pink Floyd, em 1973, né, gravou lá o seu impressionante Dark Side of the Moon. É um dos discos mais perfeitos em todos os termos que você for analisar, né, de todos os tempos, em termos de produção, em termos de arranjo, de composição, de execução das músicas, enfim, tudo aqui é extremamente perfeito, né? E uma das coisas que está perfeita aqui, que é uma coisa bem exótica, até bem diferente nesse álbum, né, do Dark Side of the Moon, é que uma das faixas aqui, né, a faixa, deixa eu ver, logo a última faixa que encerra aqui o lado 1 do vinil, é a faixa The Great Gig in the Sky, que é basicamente uma faixa instrumental. Ela não tem um vocal, como é que eu posso dizer, cantado, articulado, com palavras que possam fazer sentido, mas nós temos uma vocalista chamada Claire Torrey, né, que era uma musicista de estúdio muito conhecida ali na cena britânica naquela época, ficou ainda mais depois desse trabalho, e ela foi convidada para fazer um vocal mais lírico, sabe, uma coisa não articulada, sabe, emitindo sons, né? Tem alguns gritos aqui durante a música e tal, mas tudo isso feito de uma forma muito boa, que sem dizer uma palavra sequer você consegue pegar o sentimento ali do que está se passando em cada uma das passagens da música, né? Casando perfeitamente com o instrumental sendo feito pela banda, toda aquela ambientação. Então acho que é um trabalho muito difícil de ser realizado e que ela fez aqui com grande maestria, né? Então Claire Torrey participando aí, acho que é assim o nome dela, Claire Torrey, participando aqui no Dark Side of the Moon, na faixa The Great Gig in the Sky, e para cantar sem dizer nenhuma palavra sequer. Construiu, sem dúvida nenhuma, junto com o Pink Floyd aqui, uma grande obra-prima. Uma outra participação icônica também, e um disco extremamente clássico. E outra mulher que pode se gabar de ter feito um trabalho fenomenal, um dos maiores clássicos da história da música, é a cantora Merry Clayton, né? Uma cantora americana que os Rolling Stones negra, né, cantava ali com maestria música negra, soul, jazz, né, enfim, rhythm and blues, tinha um baita de um vozeirão, e foi convidada aí para cantar Gimme Shelter junto com o Mick Jagger. Gimme Shelter, que é uma das principais canções dos Rolling Stones, uma das principais canções de rock de todos os tempos, é a faixa aqui de número 4 no Let It Bleed de 1969, e ela foi convidada a cantar junto com a banda. Tudo icônico, né? Os riffs de guitarra, enfim, a forma como o Mick Jagger declama a letra da música, que é uma letra bem pesada, né? Que fala sobre guerra, sobre assassinato e tal, né? Sofrimento, tipo um grito de, como se fosse um grito de socorro aí, tal, um apelo. E para isso você precisa exprimir emoção. E o que a Merry Clayton fez aqui é algo que espantou os integrantes dos Rolling Stones de tal maneira que é possível ouvir o Mick Jagger em um certo trecho da música ali, no qual a Merry Clayton dá uma nota muito alta, muito aguda, né? E você consegue perceber o Mick Jagger no fundo falando uau, né? E isso tá captado aqui na gravação. Se você ouvir com fone de ouvido atentamente, você vai conseguir pegar exatamente esse momento, né? Como ela cantou, como ela fez uma performance incrível. Gimme Shelter só é o que é, né? Com toda a genialidade, com todos os méritos dos Rolling Stones, mas ela só é o que é pela participação da Merry Clayton, né? Eu não consigo ver ninguém mais que conseguisse aí fazer o que ela fez, né? Fazer uma performance tão perfeita em termos de técnica vocal e ao mesmo tempo com tanta emoção envolvida. E ainda tem a questão de que ela estava grávida aqui na época. Ela veio acabando perdendo o bebê aí alguns dias ou semanas depois.
Existe uma lenda aí que diz que talvez ela tenha perdido o bebê pelo esforço, pela força que ela colocou para cantar aqui Gimme Shelter. Eu acredito que nada disso seja confirmado, né? Não sei dizer se isso é verdade ou não, mas se tornou até uma lenda urbana aí. E sem dúvida nenhuma uma participação maravilhosa, e que a Lisa Fischer, depois que assumiu os backing vocals dos Rolling Stones no final dos anos 80, sempre dividiu muito bem com o Mick Jagger também, tendo essa grande responsabilidade de pôr uma grande performance em Gimme Shelter, assim como Merry Clayton fez aqui no Let It Bleed de 1969. Então essas são algumas curiosidades. Alguns outros artistas, uns com maior renome, né, com a carreira já consolidada, outros que viriam a ser consolidados ainda. Alguns artistas não tão conhecidos por nós, como a Merry Clayton, como Roy Harper também, mas que fizeram participações muito importantes e marcaram o seu nome em alguns clássicos, né, em músicas de bandas extremamente gigantes aí na história. Então, recapitulando, Merry Clayton participou aqui em Gimme Shelter, no Let It Bleed. A Claire Torrey participou aqui do Great Gig in the Sky, do Pink Floyd, o álbum Dark Side of the Moon. Ian Stewart participou 2 vezes aqui com Led Zeppelin, né, o tecladista dos Rolling Stones, no Physical Graffiti de 75, na música Boogie With Stu, e na música Rock and Roll, um clássico de 71 aqui do Led Zeppelin 4. O Sting participou aí fazendo backing vocals na música Money for Nothing do Dire Straits, Sting, que é do The Police. Mais uma vez aqui o Pink Floyd, no Wish You Were Here de 75, tem a participação do cantor Roy Harper na faixa Have a Cigar. Aqui os Rolling Stones 2 vezes trabalhando aí com o Led Zeppelin, né? No Their Satanic Majesty's Request, participação em She's a Rainbow do John Paul Jones, e no Dirty Work de 86, a participação do Jimmy Page em One Hit to the Body. Também temos lá aquela que eu apresentei, que eu não tenho aqui o disco para mostrar para vocês, né? A participação do Brian May do Queen no álbum Headless Cross, na faixa When Death Calls do Black Sabbath. E para finalizar, né, no Hot Space, ou também na coletânea Greatest Hits 2, você vai encontrar uma música genial, clássica, chamada Under Pressure, do Queen, e que conta com a participação do David Bowie. Então essas foram algumas coisas que eu fui levantando aqui para trazer esse tema para vocês, e agora deixo aí para que vocês comentem se vocês gostaram do assunto, gostaram do vídeo, deem outras recomendações aí de algumas grandes participações que você lembrar. De repente eu posso fazer uma parte 2 aqui, usando da recomendação de vocês. Muito obrigado que assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar sua inscrição, ativar o sininho, seguir a página no Instagram e principalmente deixar o seu like se você gostar. Valeu e até a próxima.